Olá, tudo bem? Vamos abordar agora a aula sobre processos e informações de marketing. Nessa aula, vamos conceituar o que é processo, a importância do processo no mundo empresarial, especificamente também para os processos de marketing. Vamos começar falando das necessidades de informações para os processos de marketing. Pessoal, imagine o ambiente de banco há uns 20 anos atrás. E vamos ver como é hoje. O banco tinha processos que exigiam filas, de atendimentos sempre com uma certa morosidade e assim por diante. Hoje, o que nós vemos é uma verdadeira reengenharia deste conceito. As agências dos bancos se enxugaram. Nós fizemos operações de bancos em casa, no computador ou mesmo em terminais eletrônicos. Isso nós chamamos de uma revisão de processos total. Outro exemplo, como funcionava um pedido de vendedor, que era baseado basicamente em papel, muitas vezes levado pelo papel mesmo à indústria ou ao atacadista, enfim, ou enviado via fax, que depois era processado e alguns dias depois entregue o produto ao cliente. Esse processo hoje é totalmente agilizado por meio, à medida que se coloca um pedido em alguma mídia, automaticamente já está indo para a empresa, uma fábrica, um atacadista, enfim, que já prepara a sua logística de distribuição e, no tempo mais rápido, mais adequado possível, retorna ao cliente. Tudo isso são processos do nosso dia a dia que cada vez se agilizam, melhoram e ficam mais eficientes. Este conceito de olhar processos, revisar processos, entender como funcionam as atividades das empresas antes de informatizar, não é novo. Ele vem já da matéria de organização, sistemas e métodos. Mas, em algum tempo, na vontade de informatizar, o que se fez? Nós dissemos que informatizamos a bagunça, informatizamos coisas, processos errados, cujos problemas e os erros ficaram mais evidentes. Nesse sentido, é o ambiente geral que nos norteia a entender como funcionam, primeiro, os processos das empresas, como funcionam os fluxos das informações, para aí sim nós podermos atuar com uma automatização eficiente. Mas vamos observar aí um exemplo que vai ilustrar essa situação. O processo de ressuprimento automático ocorre pela troca de informações de forma eletrônica, o chamado EDI, ou Electronic Data Interchange, ou simplesmente troca de informações entre computadores. Tal troca é estabelecida por alguns acordos comerciais, logísticos e tecnológicos, possibilitando dessa maneira a integração automática de informações entre empresas, fábrica, varejo, transportadores. Este exemplo caracteriza bem o que é um ambiente geral das informações, cujos processos estão distribuídos nesta visão geral que chama-se ressuprimento automático, viabilizado por uma tecnologia chamada EDI, troca de informações eletrônicas. Para que isso aconteça, são necessários pelo menos 3 acordos já de processos. O primeiro acordo é o acordo comercial. Em que ponto nós vamos fazer o ressuprimento automático? Quando estiver atingindo tal determinado limite de estoque. Porque nós estamos conversando entre fábrica e um varejo qualquer.
pode até ser um supermercado também, né? Em que ponto esta fábrica vai ressuprir automaticamente, sem uma ação de um vendedor, enfim. Então, esse é o estabelecimento das regras comerciais. Quanto e a que valor, então, de preço de produto será ressuprido o produto. A segunda questão é o logístico, ou seja, se a ideia é não ter estoque, no nosso processo é não ter estoque na ponta, porque o estoque parado é um dinheiro parado, numa economia estabilizada não é interessante, ou seja, é interessante aplicar o recurso qualquer outra coisa, mas não necessariamente em produto. Então, esse estoque tem que estar sendo girado num conceito do processo de ressuprimento automático. Portanto, a logística de abastecimento, o acordo de abastecimento, tem que ser também um acordo bastante sério e determinado com as suas devidas regras. E a terceira contratação é tecnológica, ou seja, computador falando com computador. Na medida que, então, atingir os pontos de ressuprimento, a startup envia um pedido de compra para a fábrica, que cai na fábrica, então, e tem que produzir ou mandar para a logística, fazer todo esse ciclo sistemático. Estabelecido este ponto, então, a automatização e a agilização de entrega fica muito grande, fica muito adequado, então, para o atendimento do estoque nas suas gôndolas, enfim, mais perto possível do que o consumidor venha a usar, venha a fazer aí as suas compras. Então, estabelecido o contrato comercial, estabelecido o contrato logístico e a questão tecnológica, nós viabilizamos um fluxo, um processo importante que é o de ressuprimento. Bom, mas fica então uma questão. Se tudo está automático, como é que fica o papel do vendedor neste processo? Não preciso mais de vendedor, não preciso mais de nenhuma atuação de um sensor de vendas, de um gestor de vendas nesse sentido? Claro que precisa, só que a sua atuação muda, o seu caráter de atuação muda. O vendedor, nesse sentido, passa a ser um analista dessa conta e fazer com que esses estoques girem. Aí as informações passam a ser importantes, sim, importantes em termos do qual é a característica de consumo daquela unidade, daquele ponto de venda, informações de qual é o mix de produto, qual a rentabilidade desse produto para a revenda, para o ponto de venda, porque se não for bom para o cliente, não vai ser bom também para o fabricante. Desta forma, nós ilustramos a importância de ter uma análise dos processos para serem agilizados e otimizados para um ganho em toda a sua cadeia, nesse caso, uma cadeia logística, uma cadeia de produção. O que nos remete também a entender a importância e como funciona, então, uma análise administrativa, que passa a ser o quê? Passa a ser uma revisão contínua dos processos organizacionais. Ou seja, tudo e a todo tempo nós podemos melhorar a forma como nós fizemos as coisas. Para isso é necessário, então, nós adotarmos o quê? Adotarmos alguns aspectos fundamentais do entendimento da análise administrativa. Primeiro, precisamos fazer um diagnóstico da situação atual e das causas que ocorrem alguns problemas, que estão ocorrendo demora de entrega, que estão ocorrendo problemas de atendimento. Aí, a partir desse diagnóstico, então, passa a haver o que nós chamamos de uma intervenção planejada. Ou seja, diagnosticados os problemas, temos que ver soluções. Às vezes, quando a solução mais difícil, mais radical, ou talvez a mais inviável possível, é melhor, não tem solução que a gente possa aí dizer que não seja viável, não, né? Então, de novo, né, como nós introduzimos, pensamos algum dia como seria o processo todo bancário, como é hoje, totalmente enxuto.
esse mês de ressuprimento, mudando o perfil das pessoas trabalharem no processo. Então, a intervenção planejada no sentido de indicar novas formas de melhorias e de forma contínua. Processos exigem isso, uma revisão contínua de como nós podemos fazer diferente e melhor. Fazer diferente e melhor com o apoio de informações e de forma sistematizada. Isso também nos remete ao entendimento dos conceitos básicos, que são os conceitos de processos. Afinal, o que nós poderíamos chamar, então, do conceito de processo? Vamos ver essa definição. Processo é um conjunto de atividades estruturadas e interrelacionadas que produzem um resultado de valor para o cliente, seja interno ou externo. Para que haja uma observação de melhorias, o processo, portanto, até como nós vimos, eles caracterizam por nós termos o quê? Sempre insumos, alguém que é o fornecedor do processo. No processo propriamente dito, nós temos atividades de transformação, trabalhos de processamentos, enfim, que nos remete a um produto, a um resultado e é entregue para alguém. A medição da qualidade do que é entregue passam a ser, então, uma revisão contínua de a visão de que o processo está sendo eficiente e medindo a saída de cada processo. E assim continuamente, de forma sequencial. Sempre alguém está entregando um produto para outro. Na revisão que nós fizemos aí dos processos de atendimento a cliente, né, nós temos responsabilidades parciais, que começam com um atendente, depois passa para um vendedor, para o crediário e assim por diante. Ou seja, a passagem do bastão de um processo para o outro precisa ser eficiente e o resultado final, que é o seu produto, deve ser medido enquanto a sua eficiência está dando resultado ou não. Os processos, desta forma, se caracterizam porque nós chamamos da interfuncionalidade. Eles são interfuncionais. Este é um paradigma inicial que já ele interfere nas organizações hoje. O que nós temos nas organizações? Uma visão muito ainda das estruturas dos organogramas hierárquicos. Hierárquicos com suas autonomias de decisão. Podemos chamar de feudos. Olha, todo o feudo da área de produção, todo o feudo da área comercial, todo o feudo da área administrativa, ninguém conversa com ninguém, porque para alguém da área de baixo tomar uma decisão precisa passar hierarquicamente para o seu diretor, gerente, assim por diante, e tem uma verdadeira malha de confusão de processos de tomada de decisão. Olha, os processos nas empresas não funcionam dessa hierarquia por esses feudos que, por suas vezes, tentam se proteger. A interfuncionalidade dos processos é uma característica que os próprios sistemas de informação têm ajudado a implementar dentro das organizações. Quando nós vemos um processo de atendimento ao cliente, ele transpassa as hierarquias. Ele transpassa estas áreas chamadas de funcionais. E é assim que nós conseguimos ter mais agilidade em termos do atendimento, dos resultados dos processos. Então, a caracterização forte que nós vemos, o primeiro paradigma e o principal, é a mudança de uma visão hierárquica, funcional, para uma visão horizontal. O atendimento no cliente, ele começa talvez com o vendedor, passa por uma área financeira, passa pela área de produção para produzir, entrega e finalmente com o cliente. Ou veja, nós vemos que claramente nós temos assim uma visão de processo horizontal. Este é um paradigma que precisa ser revisto nas organizações e gradativamente há o entendimento de que nós precisamos primeiro aprimorar, rever bem isso,
para depois, então, aplicarmos aí um sistema de informação que tenha algum resultado prático. Estes sistemas, estes processos, eles são caracterizados por algumas tipologias. Então, é o assunto que nós vamos ver agora, os tipos de processos. Na verdade, processo nós temos em todas as atividades empresariais. Numa loja tradicional, em qualquer parte do Brasil, nós temos sempre uma loja de confecção que vende alguma coisa. Então, nesta loja, nós podemos identificar os processos. O processo do atendente que vem, então, a abordar aqui um cliente que chega na loja. Então, tem toda uma abordagem de um processo de atendimento. O processo do crediário, o processo de estocagem, o processo de compra, né? Na verdade, o processo de compra, de suprimento é um processo importante para esse tipo de empreendimento, que é, na verdade, onde ele começa a ganhar a rentabilidade do negócio. Comprando bem, ele consegue vender bem e fazer as suas promoções. Uma loja tradicional aí da sua cidade, do seu bairro, vejam que de forma abstrata você consegue observar aí alguns processos, que eles têm que estar harmonizados. E esses processos, eles podem ser caracterizados ou divididos em algumas tipologias que nós vamos ver agora. A primeira tipologia, em termos de conceito, nós chamamos os processos de gestão. Os processos de gestão, ou os processos gerenciais, são todos aqueles grupos de atividades que atendem à gestão da empresa, que atendem a, por exemplo, planejamentos, administrações gerais, em termos do dia a dia de uma organização. O planejamento estratégico. O planejamento estratégico é tipicamente um processo de gestão, onde há uma orientação, os rumos da organização para os próximos tempos, para o próximo ano, 1, 2, 3 anos, enfim. O planejamento de vendas. Quanto nós vamos vender para o período? Este também é caracterizado como um processo de gestão. A administração de pessoal. Qual a alocação de pessoal, qual o quadro de pessoal necessário para tocar a operação de uma filial, de uma loja, ou para mais de uma loja, ou para toda a rede. Como nós estamos tratando de um grupo de atividades que requer planejamento, administração, então chamamos ainda como exemplo de processo de gestão. A própria gestão da filial também podemos caracterizar e exemplificar como um processo de gestão. Ou aquele orçamento, né? O orçamento do ano, o orçamento de um período. Então, para uma melhor depois classificação e entendermos como nós podemos mapear estes processos, o entendimento das tipologias de processos passam a ser aí assuntos e conceitos importantes. O primeiro que nós vimos agora é, portanto, o conceito de processo de gestão. Processos que apoiam atividades de gestão de uma empresa. O outro tipo nós chamamos de processos finalísticos ou processos de clientes. Os processos finalísticos, como o próprio nome está dizendo, atende à atividade fim de uma empresa, ou também chamados de processos de clientes. Podemos definir como são todas as atividades ou grupos de atividades percebida pelo cliente externo ou percebida diretamente pelo cliente final. Ou seja, a atividade ela tem um impacto direto com o nosso cliente final. Processo de atendimento ao cliente. Olha, eu tenho uma interação direta com o cliente. Processo de venda, processo crediário, processo de estoque. De um jeito ou outro, o cliente final tem uma percepção, um impacto sobre o que é feito nesse processo. E vejam bem, né? Qualquer melhoria que se faça, então, na análise desses processos é diretamente percebida pelo cliente final.
Quer ver um exemplo muito básico, mas bastante interessante? Antigamente, as filas de bancos, a fila de qualquer coisa era feita assim. Tinha um caixa, então nós tínhamos uma fila para um caixa. Outro caixa. Tá. Bom, numa revisão de processo, uma atividade simples, identificou-se a tal da fila única. Ou seja, na medida que um caixa está sendo desocupado, aquele elemento da fila e tal. Porque sempre tinha alguém com um bolo de carnê para pagar alguma coisa que justamente estava na nossa frente, né? E aí atravancava, deixava presa uma determinada fila. Uma revisão simples, uma medida simples, barata, etc., que tem um impacto de atendimento para o cliente. Dentro do processo aí, nesse caso do banco, né, do caixa, do atendimento do caixa. Portanto, processo finalístico, processo de cliente, são todos aqueles com impacto direto ao cliente final. A outra tipologia nós chamamos dos processos de apoio ou processos de suporte. Os processos de apoio ou processos de suporte são aqueles que têm um atendimento ao cliente interno e também apoiam os processos finalísticos ou suporte de cliente final, né? Os processos de apoio são aqueles processos que poderiam eventualmente, né, nessa dinâmica hoje das empresas, até ser terceirizados. A informática, treinamento, alguns serviços gerais, ou seja, são processos que nós temos que ter cuidado, principalmente em termos do seu custo. Porque quem subsidia os processos de apoio são os processos finalísticos, até os processos de gestão. Porém, são importantes para viabilizar os nossos processos de negócios. Nesse sentido, quando nós estabelecemos já um mapeamento de quais são os nossos processos de gestão, quais os nossos processos finalísticos e quais os nossos processos de apoio, nós já temos o que nós chamamos de um mapa de processos, onde nós identificamos principalmente quais as atividades chaves, essenciais e que agregam diretamente valor no negócio. A análise, a percepção desses processos que têm uma agregação forte de valor, elas vêm a partir do mapeamento que nós chamamos da hierarquia dos processos, que é o nosso próximo tema a ser estudado. A hierarquia de processos, ela passa por um entendimento da visão geral do pensamento sistêmico, do todo para o particular, ou uma visão também chamada de top-down, né? De cima para baixo. A hierarquia é estabelecida justamente para nós explorarmos, distribuirmos estes processos em unidades menores. Uma primeira ideia de um processo nós chamamos de macroprocesso, ou seja, qual é a razão de ser de uma organização. Vamos pegar aqui um exemplo dos Correios. Qual é um macroprocesso do Correio? Prestar serviços de correio. Ninguém está dizendo nesse momento que é mandar uma carta, um objeto e assim por diante. A missão geral, a visão geral, o macroprocesso desta entidade é prestar serviços de correio, que se subdivide hierarquicamente em vários processos. Um dos processos é o próprio atendimento, a coleta, a distribuição. Então, são grandes processos que, de forma harmonizada, estabelecem os serviços de correio. Então, na hierarquia, temos macroprocesso, prestar serviços de correio. Vamos pegar um deles aí, atendimento. Atendimento seria um processo. Por sua vez, pode ser desdobrado, o que nós chamamos de subprocessos. Na hierarquia, um subprocesso de atendimento pode ser o atendimento de serviço postal. Enfim, do serviço de pagamento, né? Hoje tem até banco no nosso correio brasileiro. Subprocesso, atendimento de serviço postal. Esse subprocesso pode ser subdividido em atividades. Por exemplo, a postagem de um objeto. Então, é uma atividade que pode estar dentro do subprocesso atendimento postal, que, por sua vez, a menor hierarquia
do mapeamento de processo, ou da hierarquia de processo, nós chamamos de tarefa, que é o ato, que é a ação propriamente dito. Dentro da postagem de um objeto, existe a tarifação do objeto, a pesagem, o pagamento, ou seja, a verbalização em termos de ação do que, como se executa esta atividade. Subprocesso, processo que viabiliza o macroprocesso da organização. Observe, o entendimento, o mapeamento desse processo, ele tira da abstração do entendimento das pessoas para uma forma mais concreta, mais objetiva e mais direta, e talvez até pragmática, fazendo uma analogia como a planta baixa de uma casa, de um edifício, enfim, que nós fizemos inicialmente a projeção, a concepção, e entendemos a repartição e a harmonia de cada repartição de uma casa por uma planta baixa. Como a informação, as atividades são termos muito abstratos, o uso do mapeamento de processos justamente é para trazer essa abstração para uma forma de ilustrar o fluxo destas informações em termos de um mapeamento de processo. E a partir daí, sim, nós pudermos fazer as devidas análises e correções e sugestões de melhorias contínuas, agilizando bastante o processo enquanto agilidade da informação para depois informatizar. Isso também já nos leva ao entendimento que nós chamamos da aplicação desses processos no marketing, onde nós vamos ver o tópico agora, que são os processos tradicionais de marketing. Os processos de marketing nós poderíamos caracterizar em 5 passos, que são os processos de gestão de marketing. Inicialmente, um estudo da situação de marketing em relação ao nosso cliente, a nossa expectativa do perfil do cliente a ser atingido, a segmentação, que seria um posicionamento, então, do nosso produto para uma campanha direcionada, um marketing de mix, ou seja, atuando em termos de produto, ponto de venda, promoção e preço, atingindo o segmento a partir do estudo inicial, a implementação e o controle. Estas 5 fases, 5 passos caracterizam os processos de marketing. Em termos de produto, nós podemos, então, entender que são todas aquelas ações voltadas para o desenvolvimento do novo produto, armazenamento do produto, enfim. Em termos de preço, podemos entender as ações ou os processos de precificação, promoções, descontos, estabelecimento de quais vantagens que se pode ter a partir do nosso custo principal. E também o outro ponto de mix é a promoção, a campanha de promoção, a campanha de ação, a campanha de alcance ao cliente, que atuando a partir das definições anteriores, né? Em termos de qual problema, qual perfil de cliente queremos atender, qual demanda, em termos de qual posicionamento, a partir, então, dos nossos mix de marketing. E, finalmente, a questão do ponto ou a praça de localização, entendendo quais os melhores canais, os processos de canais de distribuição que vão viabilizar, então, a nossa campanha. Nesse sentido, os processos de marketing também são importantes dentro do que nós entendemos do mapeamento e entendimento como funcionam para poder melhor atender aos clientes. E como último tópico, nós trabalhamos nos processos como instrumento no sistema de informação de marketing. Olha, em quais sistemas de informação de marketing esses processos atuam? Esses processos tradicionais de gestão de marketing atuam nos sistemas de informação de marketing a partir do modelo de Kotler.
que Kotler define 5 modelos principais, ou são eles. Primeiro, que ele chama de registros internos, ou seja, são todos aqueles sistemas de informações que atendem aos processos operacionais, vendas, crediário, de forma integrada, que estabelece o que nós chamamos dos registros internos. O outro tipo de sistema de informação de marketing definido por Kotler, que atuam nestes processos de marketing, são os chamados de sistemas de inteligência de marketing. Os sistemas de inteligência de marketing se caracterizam por buscar informações de fora para integrar com informações internas. Essas informações de fora da organização podem ser coletadas, buscadas de várias formas. Comprar informações, tem empresas que identificam, né, qual o potencial de venda de material de construção em determinadas regiões geográficas. Essas informações podem ser compradas. Ou pode ser vindas dos nossos distribuidores, dos nossos varejistas, ou ela pode ser oriundas dos nossos agentes que já estão vendendo, dos nossos vendedores. Eles podem trazer informações importantes, como, por exemplo, por que perdemos vendas? As informações por que nós já atuamos e conseguimos consolidar as vendas estão lá nos registros internos. Então, os sistemas de inteligência do marketing têm que ser elaborados e planificados para buscar informações externas para cruzar com as informações internas. Ainda, em termos dos processos, de como os instrumentos do sistema de informação de marketing podem apoiar os processos, existe o que nós chamamos dos sistemas de apoio a decisões de marketing, ou sistemas gerenciais de marketing, que ajudam os gestores de marketing, ou os gestores envolvidos nos processos de marketing, a acompanharem resultados por meio de indicadores de desempenho, indicadores de decisão. O outro tipo de sistema de informação de marketing, também caracterizado por Kotler, é o chamado de pesquisa de mercado, ou pesquisa de marketing. Qualquer um dos dois que são implementados em ações específicas para aferir qual o resultado de um novo produto no mercado ou qual a necessidade de uma campanha de marketing mais específica para abordagem de uma região, para o lançamento de um produto, enfim. E desta forma, portanto, nós caracterizamos a integração dos processos com os clássicos sistemas de informações de marketing conhecidos e definidos por autores como Kotler, por exemplo. Assim, nós caracterizamos a importância de entender primeiro os processos, mapear os processos, para, pelo menos, fazer as melhorias sem informatização e, se fizer a informatização, melhor ainda. Na verdade, nós conduzimos fortemente as eficácias, as melhorias dos processos, sempre viabilizado por sistemas de informação. Então, assim, caracteriza-se a importância de rever e entender processos o tempo todo. Como dica de estudo desta aula, indico o seguinte artigo: Metodologia para desenvolvimento de sistemas de informações executivas baseado na gestão por resultado. Uma análise da sua aplicação. Este artigo é de minha autoria e traz a ilustração de 2 aplicações. Uma numa empresa de pesquisa agropecuária chamada Epagre, de Santa Catarina, e uma no próprio Correios do Brasil, numa unidade do interior de São Paulo. Nesse artigo você vai ver como foi aplicado a questão da revisão de processos antes da informatização. Você pode obter no site www.abepro.org.br. Com uma segunda dica, o livro Gestão Integrada de Processos e da Tecnologia da Informação, de Fernando Laurindo e Roberto Rotondaro, da editora Atlas. Nesse sentido, também você vai ter aspectos de como aplicar a gestão de processos
junto com a tecnologia da informação. Bons estudos e até breve.